Fala nação, canal Claudio Simões, canal acima de tudo rubro-negro, que tá pra você conteúdo diário, tudo sobre o clube mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regata do Flamengo. O Flamengo perdeu de 2-1 pro Santos em Brasília, uma situação que coloca a gente longe demais do título, que era matematicamente possível, ainda é matematicamente possível, mas o Flamengo não mostra brio pra disputar esse. Coloca a fase de grupos da Libertadores, a vaga, em risco eminente, e a gente começa até a pensar que a fase preliminar também possa correr risco, porque nós estamos ladeira abaixo e é difícil ver uma reação positiva do conjunto da obra que é o Flamengo hoje, tanto institucional quanto o departamento técnico, que é novo, quanto o elenco que está defasado, né? Mas vamos escutar o Tite, ver o que ele falou no pós-jogo da derrota pro Santos. Na tela em 3, 2, 1. Teve essa expulsão no finalzinho da partida. Eu queria ouvir o quanto essa expulsão alterou um pouco o que você tinha planejado. E também uma análise até o momento da expulsão, né? São partes do jogo. O jogo ele tem diferentes momentos, diferentes etapas. E nós temos que ter a maturidade para jogar nessas diferentes situações. Eu não vou entrar no mérito e vou deixar vocês da expulsão. Eu a vi e tenho a minha opinião. Independentemente disso, a nossa concentração, a nossa capacidade de foco, de isolar uma variável que não é nossa. E aí tem a direção, tem outros componentes a se manifestarem a respeito disso, mas que não justifica nós tenhamos uma instabilidade nesse momento. A instabilidade que ela teve um pouquinho no momento do empate, ela começou, a equipe fez 1-0, começou a organizar, criar mais oportunidades, deu bola no pau, teve infiltrações, aí ela tomou o gol, ela sentiu um pouco, ela está ainda nesse processo ainda de me conhecer e de ter essa estabilidade, independentemente dos momentos do jogo. Ela precisa disso. Isso é um crescimento enquanto equipe, é maturidade enquanto equipe. Isso deva ser desenvolvido. No segundo tempo a gente trouxe e tentou manter os três atacantes no 4-2-3, fazendo e depois, como as bolas do lado elas estavam entrando muito do Santos, a gente fez um 4-3-2, equilibrou a partida, teve mais posse de bola e no final acabou tomando gol. Ele deixa 3 ganchos importantes nessa resposta. O primeiro, quando ele fala que o time sentiu o gol. É um claro... É o que eu falei no vídeo, vou deixar o card por aqui, que o Flamengo tem um problema psicológico gigante. E o Marcos Braz não gosta de trabalhar com psicólogos. Isso tem que ser tratado. O segundo gancho, ele fala que a diretoria tem que ver isso. É uma clara crítica à arbitragem. O Flamengo tem que ter um posicionamento, porque a expulsão do Gerson é bem controversa. Eu acho que ele foi displicente, sim, correu o risco de ser expulso, mas também acho que ele não merecia ser expulso. E aí a mão do VAR e do juiz pesaram para que ele fosse. O Flamengo precisa se manifestar em relação a isso. Ele fala isso, né? Ele deixa bem claro entre linhas, né? E o terceiro gancho que ele, logo no início da resposta, ele fala que ele não vai entrar meio que em polêmica, não vai jogar para a imprensa. Ele tem a opinião dele, evidentemente, que o Gerson não deveria ser expulso, como compartilha 99% dos rubro-negros, e essa expulsão foi determinante para o andar do jogo, mas o Flamengo vacilou em diversos outros pontos. Ele fala que a equipe tá no início do trabalho, tá conhecendo, isso é normal, e a gente tem muito a evoluir. A questão do Tite, que você já tem que identificar que tem alguns jogadores que não tem condições de ficar, não tem condições de continuar, precisa de uma reestruturação, precisa de algo a mais no Flamengo, precisa dos jogadores quererem mais, e os caras estão cansados de querer mais. Essa é, mas vamos. Aqui do seu lado esquerdo, Gustavo Henrique, apesar de você nunca ter alimentado no torcedor do Flamengo a busca pelo título e sim a busca pela Libertadores, você teme de alguma forma pela frustração da arquibancada passar para dentro do campo e acabar atrapalhando um pouco o teu grande objetivo que você disse quando chegou aqui, que é colocar o Flamengo na Libertadores? Você teme um pouco por isso? A realidade dos fatos nós temos que enxergar. O torcedor, é claro que ele fica frustrado. Gente, eu sou torcedor, eu fui torcedor e a compreensão ela tem. Nós, enquanto profissionais, a gente tem que saber absorver essas situações. Faz parte da maturidade. Jogar em cima da expectativa do grande clube, da grande marca, da necessidade do resultado, sim, mas ter a serenidade, ter a calma, ter a concentração para saber administrar tudo isso. A pergunta do Gustavo Henrique, ela foi muito boa, porque o Flamengo está numa ladeira abaixo, em que se a torcida não empurrar, não vamos conseguir. E a crise do Flamengo é institucional, ela começa na cadeira do presidente, termina dentro do campo, lamentavelmente, porque o elenco que em alguns outros momentos segurou um problema político, um problema na arquibancada, ele não está segurando mais. Hoje,
Se nós não empurrarmos essa mulambada, o Flamengo não vai nem pra Libertadores. É um fato. Hoje nós estamos fora da vaga direta, se eu não me engano, e corremos o risco de ficar fora da fase preliminar. Enquanto matematicamente a gente poderia estar brigando pelo título. Olha que absurdo, cara. Olha que situação deplorável pro melhor elenco da América, pro elenco mais caro da América. Como é que nós chegamos nisso? O Landim precisa fazer uma metanoia e ver onde que ele tá errando. E tá errando muito. Eu sei que é difícil, mas só que se a gente não fizer a nossa parte, como a gente já não tem feito muito bem ultimamente, os caras não vão conseguir fazer a parte deles sozinhos. Mas vamos lá. Boa noite. Você falou, após a partida, diante do Grêmio, que o treinador, até pela sua visibilidade, né, pela sua responsabilidade, né, também acaba, né, tendo a responsabilidade pelos resultados. Mesmo acreditando, na minha opinião, você sendo menos culpado nessa situação, nessas 2 derrotas seguidas, qual avaliação você faz desse Flamengo que você recebeu nesses seus 4 primeiros jogos no comando da equipe? O técnico Tite tem a responsabilidade igual aos outros. Não é a culpa, não tem culpa, não tem herói, não tem vilão nessa história. Não tem. Tem todos os responsáveis, o trabalho ali é gerido enquanto equipe e eu tenho a minha responsabilidade sim. Ele quis fugir de polêmica com a resposta, é evidente que ele tem a responsabilidade também, porque ele botou o Rodrigo Caio de volante. O Rodrigo Caio que não jogava desde abril, num jogo em que o time tem um a menos. Enfim, não deu certo. Mas é difícil, né? Quando o Gerson é displicente, é expulso. Quando os atacantes... Pedro, por exemplo, ele fez um gol, bola rodando depois de 20 jogos. O Gabigol não mata uma bola, tá gordo, mais gordo do que eu. Então fica complicado realmente o trabalho do Tite. Mas é o que tem, né, cara? Ele é responsabilizado, ele tem a responsabilidade dele, mas de fato ele não é o maior culpado. O maior culpado tá sentado lá, ó, a parte de cima, na hierárquica do Flamengo. Boa noite, Tite, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Você chega no Flamengo com a panela de pressão já explodida, né? A temporada do Flamengo desse ano é muito ruim. Muita gente, inclusive, considera a pior temporada da história do Flamengo, mesmo vivendo uma era muito boa do lado financeiro. Como você olha para essas rodadas finais do campeonato e espera essa equipe do Flamengo, espera uma melhoria no Flamengo, que você falou, né? Que os jogadores ainda têm que ter o tempo de conhecer um pouco do seu trabalho ainda dentro de campo. Qual melhoria você espera visando a vaga na Libertadores? Porque hoje o Flamengo está em 6º, na pré-Libertadores. Imaginar uma temporada para o Flamengo sem a Libertadores seria algo horroroso, tanto no lado do futebol, tanto na parte financeira. O que você espera dessa equipe para a sequência da temporada? O objetivo é a classificação da Libertadores direta, como foi desde o início, coerentemente falando. É esse o nosso objetivo. E administrar situações adversas, os erros, as instabilidades, e fazer de cada jogo a nossa performance melhor. Ele repete o objetivo que ele tá como mantra desde que ele chegou no Flamengo, mesmo sabendo que o Flamengo tem possibilidade de bater mais no título. E eu acho que é uma estratégia inteligente, porque qualquer um vê que o elenco não tá querendo brigar. Então se ele chega aqui e fala que ele vai correr atrás do título, e acontece isso que tá acontecendo, ele não alcança o objetivo dele. A vaga na fase de grupo na Libertadores, cara, é o mínimo que o Flamengo pode contar, porque o Flamengo tem elenco pra disputar pelo título. Só que tá colocando em risco não só a vaga na fase de grupos, como a vaga na fase preliminar. Então, o Flamengo tá se complicando sozinho, lamentavelmente. Tite, boa noite. Letícia de Almeida, Flazoeiro TV. A gente observou no jogo contra o Grêmio que o time teve dificuldade de se estabilizar novamente na partida depois de sofrer o gol. Hoje também, na minha concepção, o time estava melhor em campo, acabou sofrendo o gol e perdeu um pouco do controle da partida, teve um jogador expulso e não conseguiu mais se firmar melhor em campo. Qual está sendo a dificuldade? Você agora há pouco falou que o time ainda não está conseguindo, né, te entender dessa maneira, porque ainda tem uma desconfiança nesse sentido, quando perde o controle do jogo. Quero saber qual está sendo a sua dificuldade de botar confiança nos jogadores, mesmo com resultado adverso. Diversas etapas foram construídas e a gente veio no segundo tempo, a partir do momento da entrada e que a gente estabilizou no 4-3-2, deixando 2 atacantes mais livres e de movimentação. Quando tem um jogo que ele fica mais comprido, com um jogador a menos, tu tem que ter jogadores de maior mobilidade. Então a gente trouxe esse tripé no meio campo e equilibrou. E se tu colocar para mim, aí eu respeito a tua opinião, mas se tu colocar para mim um momento que a equipe do Santos esteve superior, depois do momento que a gente fez 4-3-2, ela não teve. Então ela se estabilizou nesse momento, nessa etapa. Então essas construções, ela tomou um gol porque ele teve a felicidade da finalização de média distância, mas não foi uma jogada de infiltração, não foi uma jogada clara, que tu disseste assim, articulou, infiltrou, teve no começo do segundo tempo, mas quando nós ajustamos, ela não teve mais.
E nós tínhamos a puxada de contra-ataque, sim, com o jogador de movimentação, que era o Gabi, e com o jogador de velocidade, que era o Bruno. Tentamos com a Arrascaeta para manter o 3, não deu. E aí tu tem que vislumbrar um velocista para puxar e compridar o campo e um de retenção e de movimentação. Então ela teve, sim. O resultado acabou sendo duro também. Agora a gente cometeu erros em função disso. E eu volto a dizer, essa capacidade de absorver em cima dessas expectativas todas, dessas exigências todas que o Flamengo tem a maturidade já a reverter no próximo jogo. Aí eu vou ser obrigado a discordar do senhor Adenor, porque o gol de empate do Santos, ele sai de uma jogada trabalhada, porque nós perdemos a Copa do Brasil assim. Você não viu os jogos do Flamengo antes de chegar, não? O time do Flamengo não tem rebote. Então, os outros clubes finalizam da entrada da área e os rebotes da bola aérea. Porque é o ano todo assim. É 11 dentro da área e ninguém por rebote, pra sobra. Então, senhor Adenor, eu tenho certeza que, como o São Paulo na final da Copa do Brasil, o Santos treinou para essa jogada. Tite, boa noite. Mônica Alves, do Coluna do Fla. Já pensando em 2024, como recuperar, como contagiar esse elenco? O senhor acha que o elenco precisa de uma reformulação? O Flamengo precisa de uma reformulação? Eu entendo a tua pergunta. Eu não tenho. Quando eu decidi também, e todos nós decidimos vir para o Flamengo, eu sabia que o momento era hoje, que a situação ela é o agora, que a situação é o próximo jogo. Não dá para pensar. No futebol eu aprendi isso, não dá para te pensar lá na frente. Lá na frente, ela vai ser o transcurso que vai, esses passos, esses jogos que a gente vai ter. É aquela pergunta que finge que você não sabe ou finge que você não sabe. De fato, ele está trabalhando para reestruturar o elenco para 2024, mas ele de fato precisa apresentar resultados esse ano. O Flamengo precisa ir para a Libertadores. Eu não sei se o Flamengo não for para a Libertadores, o Landim vai ter pulso de manter ele. Ele vai ter que fazer que nem o Sanches fez quando caiu pro Tolima e manteve o Tite e no ano seguinte foi campeão. Boa noite, Raíssa Loren, do Distrito do Esporte. Tite, eu queria entender a sua opção pelo retorno do Rodrigo Caio justamente nesse jogo e numa posição que não é a que ele é acostumado a jogar. 4-3-2 com o primeiro meio-campista e 2 externos. Quando o adversário faz 2 atacantes do lado, eles dançam os 3 médios e não deixam superioridade no lateral para fazer 2 contra 1 lateral. E aí tu deixa 2 atacantes mais livres, mais fresh, mais para poder atacar espaço, para dar velocidade, no caso o Bruno Henrique e o Gabriel. Essa é a ideia. Professor. Isso é titiquês purinho, quando eles dançam para lá e para cá. Assim, se fosse o Sampaoli colocando o Rodrigo Caio de volante quase meia, a torcida ia reclamar muito mais do que o senhor Adenor fez, né? Eu acho que falta, assim, avaliar que a gente não tinha um volante para colocar ali. Que o Flamengo hoje sem o Pulgar perde muito mesmo. E aí a gente estava sem o Pulgar, sem o Gerson. E aí o Thiago Maia, evidentemente, não aguenta a pressão. O Vitor Hugo, acredito que o Tite ainda não confia muito nele, tendo em vista que do quarto jogo ele é o primeiro, foi a estreia do Vitor Hugo. E aí a gente teve que colocar o Rodrigo Caio. Eu tenho certeza que se o Davi Luiz estivesse em condições de jogo, ele ia colocar o Davi Luiz ali. Porque como o Rodrigo Caio já jogou de volante no início da carreira, o Davi Luiz também já jogou diversas vezes como volante. E a explicação dele, tática, é sensacional para isso. Por mais que não tenha dado certo, lamentavelmente. Mas vamos Boa noite, Tite, tudo bem? Eu sou o Alan, do Resenha Arranca Toco. Nós temos um canal no YouTube. E lá nós lançamos uma enquete para torcedores do Flamengo perguntar. E a pergunta mais votada, feita por flamenguistas, foi por que mesmo com tantos treinadores, desde 2019, o Flamengo não consegue aquele desempenho que tinha, mesmo com o elenco sendo a base daquela época? Eu não posso te responder isso, eu não estava aqui, cara. Eu seria muito irresponsável, indelicado, insensato, oportunista. O que eu posso te dizer é que nesses 4 jogos assim, a gente sabia das dificuldades, eu sabia das dificuldades que é pegar no meio de um campeonato tão difícil, eu tinha noção exata disso, e a gente procurar estabilizar a equipe em um crescente para que a gente possa retomar um caminho de vitória, um caminho de classificação. Isso eu posso te falar. Com respeito aos trabalhos de diversos colegas de imprensa, mas como é que as pessoas conseguem espaço para uma coletiva de imprensa fazer certas perguntas? É uma pergunta de fácil escapatória. Por que o Flamengo consegue o desempenho que tem desde 2019? 8 técnicos, o elenco mudou, o elenco envelheceu. Sabe, é uma resposta pronta.
Mas ainda assim, o Tite se esquivou muito bem. E o cara perdeu a chance de fazer uma pergunta muito mais efetiva. Boa noite, Matheus Arantes, Portal Metrópolis. No primeiro tempo, contra o Santos, antes da expulsão, vimos um time com mais triangulações, mais aproximações e tabelas. É isso que devemos esperar do Flamengo treinado por Tite? Obrigado. Sim, o diagnóstico é esse, mas também ter a capacidade de saber jogar com um jogador a menos, e nós sofremos, depois do segundo tempo, nos reajustes a gente conseguiu, na primeira modificação não, que ele faz parte do jogo, independentemente do erro que para mim aconteceu da arbitragem, nós temos que saber administrar e deixar a arbitragem de lado, não nos compete, senão a gente vai ficar gastando situações que elas podem só nos trazer prejuízo, e essa maturidade a equipe tem que ter, ela tem que ter nesse aspecto. E é esse sim, é dessa forma de triangulações, de chegada na frente, de infiltrações, de atacar espaço. De fato, tem uma melhora em relação a triangulações e tabelas que não existia nos trabalhos anteriores do Sampaoli e do Vitor Pereira, que é sim uma marca registrada do Tite nos times em que ele passou e na seleção, evidentemente. Porém, quando o time erra passes fáceis de 2 metros, você dificulta qualquer trabalho tático que esteja sendo implementado. E aí a culpa, ela não é apenas do Tite, evidentemente, que chegou agora, mas do elenco que está deveras defasado, que precisa ser reformulado, junto com o departamento de futebol e talvez até a presença do clube. A gente vai terminando um ano melancólico. Algumas pessoas, isso foi citado na entrevista, acreditam que é o pior ano da história do Flamengo. Eu não acho. Tivemos anos muito ruins brigando para não cair. Mas com certeza é um ano mais frustrante da história. Porque existiu uma expectativa enorme. O Flamengo jogou Mundial, Supercopa, Carioca, Recopa, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. E o Flamengo, infelizmente, não ganhou nenhum título, sendo algumas derrotas vexatórias. E agora corre o risco de nem ir para Libertadores. Então, de fato, é o ano mais frustrante da história. Comente aí o que vocês acham. Canal Claudio Simões, mais uma vez. Muito obrigado. Até